Nessa integração mesmo das polícias, das forças de segurança, de inteligência, porque para combater um crime altamente especializado e planejado como esse, eu imagino que só com muita integração. Essas armas entram muitas delas por contrabando, isso é um papel da Polícia Federal. A gente falou, mais uma vez, mercado ilícito. Qual é o mercado ilícito? Das armas. O Brasil é uma porta de entrada gigantesca para o mercado ilícito. Então tem que começar por aí. Também, mas o que eu queria frisar... Tem que atuar em todas as frentes. Todas as frentes, mas o que o Constantino falou é verdade. Como o crime organizado hoje ele lucra, ele ganha dinheiro aonde? No tráfico de drogas. E o Brasil, ele infelizmente tem uma característica que a gente não vai mudar. Nós temos os 3 maiores produtores de cocaína que são nossos vizinhos. Estão aqui na América Latina. Então a droga passa pelo Brasil. Vai para via de regra para o Porto de Santos, para os aeroportos e vai para a Europa, para os Estados Unidos, que é o grande mercado consumidor. Uma parte fica aqui e boa parte vai para fora. Com a questão da pandemia, isso que o ministro Jungmann trouxe, que o Rodrigo mencionou, esse trajeto ficou mais difícil e a arrecadação do crime organizado caiu. Como eles estão fazendo para manter o lucro da empresa, o caixa do crime organizado? Realizando essas cenas de guerra que nós estamos vendo. É porque nós temos visto muitas apreensões de drogas, né? Talvez como, eu não me lembro também, aí de novo um esforço de memória, não estou falando de dados estatísticos, mas é uma fase em que a gente tem visto realmente muitas apreensões de drogas. Exatamente, e aí tem até um ponto, né? O capitão coloca aqui que o Brasil de fato acaba sendo uma espécie de corredor para droga, né? Agora, entra a eleição, sai a eleição e todo mundo fala assim, polícia de fronteira. Agora, como combater na fronteira? É praticamente impossível num país com dimensões continentais como o nosso. Sim, eu falei no outro programa sobre esse assunto, falei sobre isso. Eu fiz uma matéria, me lembro até hoje, apesar de já ser um cara de 54 anos de idade, eu me lembro bem de uma matéria de entrada de armas por barcos pela Baía de Guanabara. E barcos assim, pesqueiros, rebocadores. É muito difícil de combater. E aí só vamos conseguir com inteligência. E essa integração que vocês mencionaram, isso está literalmente acontecendo nesse exato momento. Entre Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, lá em Santa Catarina. Eu falei com o comandante da Polícia Militar antes de vir para cá, para saber o estado de saúde do nosso guerreiro lá, do soldado Jefferson Esmeraldino, que foi alvejado por um tiro de fuzil, já fez 2 cirurgias, teve ferimento no rim, no fígado, pulmão, estômago. O que aconteceu? A Polícia Federal realizou a prisão de 5 indivíduos. O comandante estava saindo de Santa Catarina, falei com ele hoje cedo, indo para o Rio Grande do Sul, onde, em princípio, realizaram a detenção de um criminoso lá com roupas. Exatamente. Então, essa integração está acontecendo. Mas qual é o problema, Amanda? Que ela está acontecendo depois que o crime acontece. O nosso desafio que é trabalhar com inteligência para investigar e evitar que o crime aconteça. É porque são casos, no Rio a gente fala de pedra cantada, em São Paulo usam fita dada, não é isso? Sempre assim, Banco do Brasil, quer dizer, alguém passa a informação para essas quadrilhas de que haverá uma grande quantia de naquele dinheiro. Naquele dia, naquele horário. Naquele momento, naquele período. Então, como é que a inteligência tem que agir para que essa informação não seja passada ou, se for passada, seja interceptada e a polícia possa agir antes que o bando entre em ação? É que essas agências eram centros, né? São centros de distribuição, né? Então, acho tesourarias, verdadeiras tesourarias. Tesourarias que distribuem para toda a região. Tem tanta quantidade de preço que esse parece que é 80 milhões de reais, né? Pelo menos a informação que circula. Eu diria que em gerenciamento de crise, a gente tem muito olhar para quando a crise está acontecendo, mas eu faço minhas palavras do deputado Capitão Derrite, nós temos que olhar antes e olhar depois. São os 3 momentos da crise. Por exemplo, é inadmissível que nós não tenhamos aqui um banco de dados nacional de RG, de digitais, DNA, uma informação nacional, vamos dizer, unificada para todas as polícias. Mas foi aprovado, não foi? Aquele sistema único de segurança pública nunca foi efetivado, na época do Raul Jungmann, Amanda, inclusive. que ainda não carregam o Infoseg, que é um sistema nacional, retardam, não são compromissados com essa alimentação desse banco de dados. Então, o que acaba acontecendo? O sujeito, fica muito difícil a investigação, fica muito difícil o acompanhamento, quando você não tem um banco de dados nacional, voltado aí ao combate preventivo ao crime. Mas isso é uma resistência das polícias estaduais? Há uma resistência ou não? Isso é uma falta, eu diria, de interesse também. Acho que a questão política, né, mas deputado? Mas de quem? Onde é que se resolve? Sabe, assim, que eu achei, e eu acho que o governo do presidente Bolsonaro deve avançar nesse sentido. Se você perguntar para o brasileiro médio, qualquer local do Brasil, quais são os 3 principais problemas do Brasil? Saúde, educação e segurança. E perceba que nós não temos um Ministério da Segurança Pública. Temos o Ministério da Justiça e Segurança.
Então tem que se dar devida Na época do Moro importância. era mais da segurança do que da justiça, né, de certa forma. Bom, Mas, assim, na época ele do Michel conseguiu- Temer houve essa Agora, divisão. avanços e retrocessos, Agora tem Dois passos para frente, um para trás. O que fato precisa é ser que... feito? Tem que ter um sistema que se comunique. O que o comandante Diógenes Lucas está falando é o seguinte: não pode o criminoso lá em Criciúma, saiu de lá há 2, 3 dias, estar aqui em São Paulo e a base de dados da Polícia Militar aqui, quando consultar o documento dele, ele constando como foragido da Justiça lá em Santa Catarina, aqui não aparecer absolutamente nada.